Gostaria, primeiramente, de passar a palavra para o presidente Francisco Martins. Presidente, atualmente, nós temos visto muito na mídia divulgação de projetos ou ideias de projetos de urbanização da região que simplesmente desconsideram a existência do porto ou, pelo contrário, prevêem o término do porto, de boa parte do porto. E a gente viu o vídeo agora, a importância que o Porto do Rio tem para toda a cidade e todo o estado. Gostaria que o senhor pudesse dar a visão da autoridade portuária, né, da importância do Porto do Rio de Janeiro e dos projetos que a autoridade portuária tem para o porto, aproveitando que a gente acaba tendo pouco espaço na mídia para colocar esse ponto de vista da autoridade. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela possibilidade de a gente estar aqui discutindo a interação Porto-Cidade. Nós guardamos, viu, André, a sete chaves, nem você sabe, os novos projetos do Porto do Rio que se equivalem ao que a gente tem visto aí. Primeiro é o terminal de contêineres da Avenida Rio Branco, que vai se conectar com o terminal de veículos da Avenida Getúlio Vargas. Vamos alagar o túnel Marcelo Alencar para construir estaleiros. Isso é uma brincadeira, mas é o paralelo ao que a gente viu de anúncio de intervenções no porto. É como se o porto, de repente, fosse entrar pela Avenida Rio Branco, tomar a Getúlio Vargas, alagar o túnel Marcelo Alencar, sem perguntar a ninguém. O Porto do Rio de Janeiro ele é de 1870, com a doca da Alfândega, na realidade. Ele tem 1910 ele foi oficialmente criado, mas ele é um porto de mais de 150 anos. São 155 anos que opera como porto e continuará operando como porto. É um porto vivo e um porto que cresce. Tem uma dificuldade intrínseca de uma certa dificuldade em retroáreas pouco largas, por conta justamente da convivência com a cidade, por conta dos espaços que o porto já cedeu para a cidade. Está aí o Museu da Manhã, são dezenas de imóveis que o porto cedeu para a implantação do Boulevard Olímpico, mas o porto tem para onde crescer. Nós estamos em curso com a parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que está justamente estudando o crescimento do Porto do Rio. Porto do Rio tem alternativas de crescimento, ora com conceitos como Porto Península ou Porto Ilha, ali na altura da Pombeba, e estamos estudando o crescimento do Porto do Rio de Janeiro. Como eu disse, é um porto que continuará sendo porto. Por outro lado, temos o maior interesse e temos acompanhado muito de perto e com interesse o crescimento do entorno do porto, da região, o crescimento imobiliário. Tem alguns empreendimentos já exitosos. Estamos num deles, né? Estamos em plena região, aqui perto do novo hotel, do Ibis. Temos o edifício Aqua aqui, aquela beleza, que ainda está isolado. Ainda o pessoal que trabalha no Aqua tem dificuldade para ir almoçar, porque não tem nada no seu entorno, mas a expectativa é que a vida urbana se aproxime mais dessa região e possa consolidar ali como um grande centro de negócios, de entretenimento. Temos o Aqua Rio, temos já a roda gigante, temos vários equipamentos já instalados, mas que ainda estão isolados. Então, quando a gente pensou, inclusive, em mudar a sede da Porto Rio, e vamos mudar lá para o RB1, a gente estudou o Aqua, mas, de fato, tinha dificuldades logísticas de deslocamento dos funcionários para almoçar, para fazer as coisas. Ainda está um pouco isolado. Mas a gente acompanha com grande expectativa os lançamentos imobiliários. Eu, particularmente, como pessoa física, fiquei muito interessado em alguns empreendimentos de quem sabe investir
na região, comprar um apartamento, fazer um investimento aqui na região. E acho que tem um grande potencial. Vi ultimamente um projeto interessante que traz uma grande área de arborização para a região, que é perfeitamente compatível com o porto. O que não é compatível é a gente transformar cais em passarela para turista. Cais é para navio. Cais movimenta hoje, por exemplo, o terminal de passageiros, mais de 400 mil turistas que chegam ao Rio de Janeiro. O que não dá é para a gente transformar cais em boulevard para ciclovia. Cais é cais. O porto tem sua dinâmica, o porto tem suas instalações e continuará sendo assim, mas de uma forma harmônica. É uma vista espetacular o que o porto proporciona. De longe, eu acho que o skyline mais bonito entre todos os portos do mundo. Quem está lá no terminal de containers, lá no final, quando vê todo do Rio, dá para ver do Pão de Açúcar ao Cristo Redentor, a Ponte Rio-Niterói, é uma vista maravilhosa, impressiona a todas as comitivas que visitam o porto. É um porto que tem investido, e isso é importante, duro em segurança. Nosso investimento em segurança com radares, em parceria com a Marinha, vai tornar a Baía da Guanabara um local muito seguro em relação à intrusão de embarcações para tráfico ilegal, a monitoramento de tudo que acontece na Bahia. Estamos investindo muito pesado em segurança para tornar o Porto do Rio um porto seguro, porque, afinal de contas, segurança é um fator de competitividade. Temos, por outro lado, observado que o porto tem movimentações crescentes, superamos as 70 milhões de toneladas no ano passado. Tivemos a satisfação também de revertermos os indicadores econômicos da Companhia Docas do Rio de Janeiro, da Porto Rio. Saímos de 300 milhões de prejuízo em 23 para mais de 250 milhões de lucro em 24. Estamos no azul, bonitinho. Em 25 vamos ainda estar mais azul. Então, é um outro conceito, é um processo. E a relação com a cidade é intrínseca desse processo. É um porto urbano, mas são diversos exemplos de portos urbanos no mundo inteiro que reagem de uma forma, que interagem de uma forma muito harmônica com a cidade. E é isso que pretendemos. Queremos que o entorno do porto se transforme, seja urbanizada, traga gente, traga negócios, traga lazer, para que o porto se integre com isso tudo. Parte do porto, ali na região do Pierre-Mauá, já vai abrigar novos restaurantes. O Grupo Belmonte está investindo com a iniciativa do Pierre-Mauá na instalação de novos restaurantes para trazer vida noturna e diurna àquela região, junto com a Praça Mauá. Esse é nosso interesse. Mas não tirando de mente de que o porto é porto, continuará sendo porto, há mais de 150 anos é porto e contribui de forma decisiva para a economia da região, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Se fosse o município, o Conjunto dos Portos, seria o terceiro município. Não é à toa que a gente vê disputas, né, de poder por aí, muita gente querendo se acercar do porto, e esse conceito, assim, eu não conhecia o Porto do Rio de Janeiro, tenho uma experiência de mais de 20 anos em portos, mas fiquei muito surpreso com a dinâmica e principalmente com o potencial do Porto do Rio de Janeiro. E o desafio de interação com a cidade é o principal deles. Então, esse é um princípio do qual nós compartilhamos com a Prefeitura, onde vemos um parceiro. A Prefeitura é um parceiro, desde que respeitadas algumas premissas. Uma delas é que porto é porto, cidade é cidade, tem uma franja de interação que nos interessa muito, e vamos em frente.
Obrigado, presidente Francisco. Vou chamar agora para a conversa meu amigo de longa data, Tetsu Koik. Tetsu, quando a gente fala aqui do Porto do Rio, a gente nota que a sociedade talvez não conheça, talvez não, certamente, boa parte não conhece a importância do porto, né? O que ocorre do muro para dentro. Então, como a gente pôde ver no vídeo, o trigo que abastece hoje todo o Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais vem pelo porto. Os postos de combustíveis que recebem mais da metade do combustível vem pelo porto. Enfim, e não só o Rio, como outros estados. O apoio offshore, mais de 80% da produção da Petrobras no Brasil é suprido pelo apoio do porto. Acredito que o porto não seja... acredito não, tenho certeza que nós não somos contra, muito pelo contrário, vemos com excelentes olhos o crescimento da cidade no entorno, mas que acho que muitos municípios gostariam de ter um porto para chamar de seu, porque é um polo gerador de riqueza, é um polo gerador de emprego, de renda e de imposto. Considerando, Tetsu, a sua experiência na área de planejamento, na área de projetos, e atualmente com a visão, né, lá do Ministério, o porto, por ser um ativo federal, inclusive, que atende hoje diversos estados, não apenas o estado do Rio, eu queria, da sua opinião, como você acha que a relação que você tem visto pode ser melhorada, essa relação porto-cidade, considerando o porto e a cidade, né? Como de porto-cidade, você tem os dois, que tem que estar em harmonia. Maravilha. Primeiramente, obrigado, né, saudar meu amigo Miguel, né, e meus colegas aqui de painel, então o Mário, né, o André, o presidente Francisco. Então vejam aqui nesse painel, 2 pernambucanos falando sobre os portos do Rio, né, e o futuro da região portuária aqui no Rio de Janeiro, o que é uma situação interessante, né? Então o Felipe ali também, né, nos assistindo aí, torcedor do esporte também, aquele sofredor, mas aquele sofredor feliz, né, que segue a vida. Então olha só, pessoal, eu do ponto de vista, olhando de Brasília, não é? Me parece que a gente tem esse recuo para ver, né, o que tem acontecido não só aqui no Rio, Miguel, mas em várias capitais brasileiras que possuem portos centenários. E eu venho de uma cidade, assim como o Felipe, como o Francisco, que enfrentou essa discussão há uns 30 anos atrás e há 25 possui um projeto chamado Porto Digital, que é, na verdade, um conglomerado de várias empresas de base tecnológica, não é, de serviços de alto valor agregado, na região, não é, do bairro do Recife, na Ilha de Santo Antônio, do Porto do Recife. Não é? E, conversando com gestores lá do Porto Digital, fizemos um evento lá, né, que se chama Caravanas da Inovação Portuária, eu vou falar mais sobre isso depois, no dia de hoje. Conversando com os gestores do Porto Digital, eles disseram: Tetsu, você sabe por quê? Na época, né, a Prefeitura do Recife e o governo do Estado, apesar das diferenças políticas, se juntaram para fazer o projeto do Porto Digital acontecer. O primeiro elemento não foi inovação, não. Não foi startup tecnológica. Foi revitalizar os bairros, não é, da região portuária que estavam abandonados. Foi fazer reviver aquilo dali, dar vida de novo, como foi uma vida pujante no passado. Então o mote da inovação, da tecnologia, ele veio, na verdade, carreando essa necessidade, esse desejo de se repensar a região portuária, que realmente era abandonada. Eu, como menino, né, estava no colégio, de vez em quando ia lá na Rio Branco ali, passear, comprar um din-din, comprar um picolé, um negócio, e via como era abandonada aquela região. Isso, pessoal, nos anos 80. E já nos anos 90, nós tivemos a revitalização da Rua do Bom Jesus, né, da Rua da Guia, toda aquela área ali perto da Torre Malakoff, não é? Em que os bares, restaurantes, revitalização de hotéis, de comércios, reavivaram, né? E hoje nós temos o Marco Zero, Carnaval do Recife acontece ali, não é? Festa de São João vai acontecer ali, vários bares, ou seja, ficou realmente algo fantástico. E o próprio Porto do Recife, né, tendo áreas que não eram operacionais, cedeu até para fazer estacionamento. Estão convivendo. Estão convivendo. E o Porto do Recife luta para ter mais carga, para atrair carga, para fazer mais negócio, não é? Ou seja, essa realidade não é exclusiva do Rio de Janeiro, Léo.
Isso acontece em Salvador, isso acontece em Porto Alegre, ainda mais depois da calamidade do ano passado. Isso acontece em Maceió, ou seja, em Belém, em Fortaleza. Então, acontece em todos os grandes portos centenários desse nosso Brasil. Então, veja, respondendo a sua questão, Miguel, o porto, gente, o porto organizado, ele é um bem, um ativo do Brasil. É do Brasil. Isso é para a economia local, regional e nacional. Nós estamos interligados com os países do mundo inteiro. Então, a importância, né, e o presidente Francisco tem toda a razão, vai continuar sendo porto aqui no Rio de Janeiro, é um fato consumado, ponto. Então, isso aí, todo mundo aqui concorda. Ninguém quer tirar o porto do Rio de Janeiro, não é isso a questão. A questão que aí sim mobiliza o nosso pensar, a nossa capacidade de reflexão, não é? Aqui no Rio de Janeiro é quais são os meios e mecanismos pelos quais juntos, secretário, nós podemos fazer isso acontecer. E o Rio já tem um excelente case consolidado, que é o Porto Maravilha, gente. Eu, quando venho aqui como turista, adoro passear ali no Museu da Manhã, ali tudo ali. Então, é maravilhoso fazer evento. Então, isso é sim possível. Está acontecendo aqui lá de fora. Agora, a questão é o seguinte. O Porto, como ativo econômico, quer crescer, tem toda a razão. O município do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, quer desenvolver, atrair mais negócios, tecnologia, inovação, não é? Nessa economia do conhecimento. Então, ora, pessoal, se a economia é do conhecimento, como diz nosso conterrâneo Silvio Meira, o nosso trabalho qual é? É pensar e aprender. Não é verdade? Se a economia é do conhecimento, o nosso trabalho aqui é pensar e aprender. Então, vejam, a pergunta talvez tenha que ser reformulada, que é a seguinte: precisamos fazer novos investimentos de revitalização, de crescimento cultural, turístico, negocial na região do Porto, continuando esse grande programa que é plurianual chamado Porto Maravilha. Fato, todo mundo gostou, está aí funcionando. O Porto tem que crescer, tem que trazer mais carga, aumentar a sua movimentação, melhorar a segurança, melhorar a tecnologia de gestão portuária, que são os projetos que a gente toca com o presidente Francisco, com o Miguel e a equipe dele todinha, né, da Portos Rio. Agora, dado esse contexto, Léo, Mário e André, que alternativas seriam possíveis, viáveis? E eu gostei de duas palavras que o presidente Francisco falou. Ele falou de harmônico, de harmonia, e falou de integração. Pessoal, vejam só que coisa interessante. A gente está correndo rápido, ligeiro, para frente, todo mundo aqui, trabalhando, né? O comércio exterior do Rio de Janeiro, do município, aumentou muito. De 23 para 24, o município do Rio exportou 1,3 bilhão de dólar a mais. É só dar uma olhadinha lá no Comex Stat, está lá. Então está crescendo. Então a questão é o seguinte: a nossa lei de portos, ela não fala nem de inovação, nem de integração porto-cidade, não fala. Mas nós temos agora uma oportunidade, e até eu peço desculpa por estar me alongando aqui na fala, viu, Miguel? Mas enfim, já que você deixou eu falar, agora você se lascou. Vou ter que falar mesmo, entendeu? Nós temos um PL, que pode não ser o perfeito, projeto de lei lá no Congresso em Brasília, chamado 733/2025, que ali, no artigo 3º, no artigo 4º, no artigo 6º, tem dizendo, sabe o quê, presidente? Integração porto-cidade. É disso que estamos falando aqui. Eu não vou questionar aqui projeto, forma, alternativa. O que eu quero dizer é o seguinte: me parece que já temos um consenso aqui, Osmar, que é o seguinte: precisamos desenvolver e ampliar o Porto Maravilha, sim. Precisamos desenvolver e ampliar o Porto do Rio de Janeiro, sim. Tá? Então esse binômio segue junto. O desafio do pensar e do aprender é que alternativas são de âmbito consensual ou de interesse mútuo, colaborativo e cooperativo. Gente, não vamos brigar entre nós não, pelo amor de Deus. A gente está querendo a mesma coisa. Oxê. Ô Mário, tu que reclama todo dia está reclamando de alguma coisa, tu tem que também ajudar nós, pegar na mão e vamos embora. André, que é um parceiraço, né, nosso,
inclusive tem prestigiado até a nossa carreira de analista de infraestrutura lá em Brasília. André é batalhador, ele sabe aqui como é a batalha do dia a dia para a gente conseguir convencer uma pessoa. Esse evento, vamos nos convencer a fazer junto. Essa é a minha mensagem. Então, além do servidor público federal que está lá em Brasília, olhando planejamento, olhando inovação, olhando a política portuária, eu sei que da forma como Belém fez a sua revitalização lá no Cais de Belém, do Porto de Belém, né, com o Passeio das Docas, como aqui tem esse case maravilhoso que é internacional, todo turista que vem aqui adora percorrer ali, né, o novo Cais Mauá, que foi para os grandes eventos, né, já pensado desde 2009, 2010, Recife, como eu já comentei. Aí quem está na batalha correndo lá atrás é Fortaleza, é Natal, é Maceió, e eles estão olhando para a gente. Nós somos case, um no Sudeste e outro no Nordeste. Então nós temos já um ativo, que é a experiência adquirida. Isso ninguém tira da gente. Então, vamos ser felizes da seguinte forma: sentar uma mesa, planejar, conseguir recurso nacional e internacional para selecionar os projetos que são os mais adequados para o Porto do Rio de Janeiro crescer, com a sua logística de carga, com a sua tecnologia, e para o Porto Maravilha, esse programa plurianual fantástico, avançar, trazendo mais emprego, trazendo mais tecnologia, inovação, serviço, comércio, cultura e turismo para o Rio de Janeiro. É o mínimo que eu posso dizer. E contem conosco, no que eu puder ajudar. Estou aqui, doutora Mariana, ministro Silvio, com certeza são pessoas que têm uma cabeça inovadora, que pensam diferente. Então aproveitem o momento e, pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, vamos trabalhar juntos. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado, Tedson. Vou aceitar a provocação, então, feita para o painel. Para colocar agora o Mário Meira, além de representar o Sindopérgio, o Mário Meira ele representa a empresa Triunfo Logística, que é um arrendatário e operador portuário bastante atuante no Porto do Rio de Janeiro. Mário, acho que ninguém tem aqui a noção da importância, quer dizer, todos temos a noção da importância, como da necessidade da expansão, né, da região, da cidade, do Porto Maravilha como um todo, porque também isso também gera benefícios para nós, como eu digo, Porto. Agora, eu, sendo da área comercial de Docas, o Leandro, por exemplo, o superintendente da parte de operações, Felipe, a Mauri, todos que trabalhamos ali, a gente recebe muita interação de clientes, investidores. Olha, o Porto está investindo centenas de milhões de reais do governo federal numa ampliação para aumentar a competitividade, para buscar... Tá? E que história é essa que a gente está vendo? Vai acabar, não vou investir, vai... E aí eu queria, então, aceitar a provocação do Tedson para te passar, Mário. Dado o cenário atual e dado que acho que todos concordamos que precisamos ter essa harmonia, queria te colocar como no seu ponto de vista, né, atuando dentro do Porto como operador, representando o Sindopérgio, como é que você vê a situação e como é que podemos seguir daqui para diante? Bom dia a todos. A provocação foi muito boa. Eu adoro provocação. Em primeiro lugar, eu acho que assim, a gente tem que divergir para convergir. Primeiro ponto. Se você não consegue chegar em lugar nenhum, se você não tiver a divergência para chegar a um ponto comum. Primeiro ponto. Mas, para isso, os dois têm que querer. Não adianta simplesmente surgir na mídia de uma hora para outra alguma coisa que você nem sabia que acontecia, que iria acontecer. E a imagem é tudo. Para muitos aqui que entendem de portos, a imagem é tudo. Eu tenho tido a oportunidade de visitar portos no mundo inteiro. Todos os lugares que eu vou, que tem relação porto-cidade, a cidade encampa o porto. Adoro o porto. Melhora as condições de trafegabilidade, de mobilidade. Ele participa do porto como se fosse seu. E as pessoas veem isso de uma forma muito importante. Por quê? Esses países têm uma coisa que é fenomenal, que é água, é mar.
Muitos gostariam de ter, e não tem. E aí, quando nós, que trabalhamos no porto efetivamente, conversamos com os nossos clientes, que não são nacionais, são internacionais, tem uma outra visão, tem uma visão de planejamento futuro e não somente atual, quando nós vamos conversar com eles, e eles chegam para a gente e falam assim, meu amigo, o que é isso aqui? Pô, você me trouxe uma mensagem, eu estou investindo no seu porto, mudei minha logística, estou tentando viabilizar, e de repente isso aqui mostra que não vai ter mais? Como é que eu faço? O que é isso? Me explica. Eu falei, cara, nem eu sei explicar. Então, assim, a imagem que nós passamos lá fora é muito ruim, é péssima. E para a gente isso é complicado, porque a todo momento eu tenho que estar me reinventando para explicar alguma coisa que eu não consigo explicar, que nem eu sei. A Prefeitura do Rio, ela tem uma característica positiva, ela quer melhorar a imagem turística do Rio de Janeiro. Cara, isso é maravilhoso, ninguém está contra, ao contrário. Parabéns à Prefeitura, parabéns à visão do prefeito. Mas respeite aquilo que já funciona, que é a economia do porto. Se você não respeita um porto, vai respeitar o quê? E outra coisa, muitos aqui acham assim, o Porto do Rio de Janeiro não quer dar nada para a cidade do Rio de Janeiro. Cara, já demos muito ativo. O ativo do Porto do Rio de Janeiro foi muito dado ao Porto Maravilha. Mas ninguém fala disso. Ninguém fala, só fala o que quer pegar ainda. Quando eu viajo a portos para conhecer os portos, conhecer as condições, eu verifico o seguinte, o Rio de Janeiro é um porto logístico maravilhoso. Porque enquanto os outros portos têm uma área retoária enorme, cheio de carga, movimentação, a gente movimenta a mesma coisa que eles, sem área. Ou seja, a nossa movimentação é muito eficiente. E ela é importante para o processo do Rio de Janeiro. E outra coisa, quando você fala na cidade, você vê os bairros, as cidades, circunvizinhança que dependem do porto também. Então não é só assim, uma cidade eu quero... Não, depende de tudo, isso aqui é federal. Vocês têm que pensar o seguinte, não é o porto, não é a cidade do Rio de Janeiro que está ganhando, não, meu amigo. É todo o conjunto que pode... Então, quer dizer, que uma cidade vai interferir na vida das outras, é isso mesmo? Minas Gerais, hoje, ela exporta, tem produtores e tal, ela exporta pelo Porto de Janeiro. O porto dele é o Rio de Janeiro. E ela consegue fazer uma movimentação grande. É muito interessante esse processo que vocês colocam aqui. E esse fórum aqui, para mim, é excelente. Nós temos feito um trabalho, já há uns 4, 5 anos, nós temos levado várias autoridades dentro do Porto do Rio de Janeiro, para conhecer o Porto do Rio de Janeiro. Quando as pessoas entram e visitam todos os terminais e verificam como funciona um porto, os caras saem de lá e falam, caramba, que isso? Eu não sabia que era assim, eu não sabia que era vivo, eu não sabia que movimentava dessa forma. Nós temos tido um processo aqui, quando vocês falam assim, o que nós podemos fazer para a prefeitura? Já fazemos muito. Sabe por quê? Porque muitas escolas que estão aqui fora, nós pegamos crianças e levamos para conhecer o porto, para mostrar o porto de uma forma diferente, uma visão diferente, não a visão que vendem, que é caquético, muro velho, que não funciona. Não, as crianças chegam lá dentro. Quando chegam lá dentro, nós falamos assim, caramba, tem um mundo aqui dentro. Nós aqui, nós temos alguns órgãos, como o Imapor, FEMAR, que fazem um trabalho muito grande de cursos para jovens, e quando a gente leva esse jovem lá para dentro, eles falam assim, caramba, eu quero trabalhar aqui. Então, se você tem um ativo que é efetivamente produtivo, econômico, financeiro e principalmente de visual, cara, como é que você vai acabar com um ativo desse, gente? Você tinha que melhorar. E o porto está melhorando. E é interessante ser colocado o seguinte, a Lei 8.630, há 30 anos atrás, quando começou a liberar a área pública para o privado, todo mundo comprou o edital para participar. Na hora de participar, era 1 ou 2. Sabe por quê? Porque não acreditavam no porto. Hoje o porto é disputado. Qualquer areazinha que vai ser colocada é uma convulsão nacional. Então, se existe uma demanda grande, se o porto é vivo e tem condições, por que a gente vai acabar com o porto? Ao contrário, a cidade deveria estar assim, caramba, esse porto é meu, o que eu posso fazer para melhorar a imagem dele? O que eu posso fazer para trazer de investimento? Caramba, eu recebo aqui clientes do mundo inteiro, cara. Quando eles chegam no porto, falam, caramba, vocês têm uma coisa que nós não temos, berço, água. A dragagem aqui foi feita há 30 anos atrás. Hoje tem um assoreamento mínimo, porque é natural. Nós temos aqui 18 berços aqui disponíveis, cara. Então, como é que você tem uma estrutura dessa, um ativo tão grande e não pensa diferenciado?
Porto é muito mais importante do que vocês imaginam. Para muitos aqui, do setor imobiliário, óbvio, temos que respeitar, vocês estão vendo o lado de vocês, mas vejam o porto como um ativo importante para vocês. Porque as pessoas que vêm morar aqui, a maioria, estão vindo de fora, porque trabalham aqui na área. E vão vir trabalhar aqui, vão morar aqui. Sabe por quê? Porque querem estar perto do trabalho. Agora, o que adianta moradia se não tem o trabalho? Pô, é importante. Outra coisa, muitos aqui de vocês não sabem, ou sabem, terminal de trigo hoje, ele representa 100% do trigo do Rio de Janeiro e metade do trigo de Espírito Santo, de Minas Gerais. Significa dizer, se eu não tiver uma vizinha de trigo aqui, você não tem um pãozinho na mesa. E as pessoas começam a reclamar. Então, assim, é muito mais importante. O porto não é aquilo ali só, não. O porto é muito mais do que vocês imaginam. É muito mais complexo do que eles imaginam. Hoje eu tenho eu fui agora recentemente em Houston, e no evento estava lá o Port State Control. Port State Control. E aí nós temos SPS Code aqui no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E aí ele foi explicar o que era SPS Code. E aí eu falei assim, cara, papel, tal. Ele chegou simplesmente e falou assim, olha só, nosso maior ativo é o porto. É por onde entra tudo nos Estados Unidos. E a gente tem um cuidado muito grande. Por isso que existe o SPS Code. Se vocês não quiserem, nós não vamos fazer negócio com vocês. Acabou, simples assim. Aí eu fui perguntar, pô, mas vocês têm tanta importância assim? Sim, é porque por aqui é onde entra tudo que eu consumo dentro dos Estados Unidos, cara. Então você vê, a visão do cara é diferenciada. E eles investem nisso. Então, gente, assim, ninguém quer entrar na área de um ou de outro. Nós temos que respeitar os nossos limites. Eu acho que cada um com a sua característica, a sua responsabilidade. Eu acho que o Brasil é muito grande. O Rio de Janeiro é imenso. Infelizmente, o Rio de Janeiro só fica aí nas imagens aí, jornal, morte, assalto, blá, blá, mas ninguém fala da coisa boa do Rio de Janeiro, cara. Ninguém fala da coisa boa. Eu moro no Rio de Janeiro anos e anos e anos. Pô, ninguém comenta sobre isso, ninguém comenta sobre melhoria, só comenta coisa ruim. Então, assim, para todos nós que estamos aqui, que eu agradeço a convite, né? Eu digo o seguinte, o Porto de Janeiro, do Rio de Janeiro, é um porto crescente, está evoluindo. Só para finalizar aqui, hoje nós atendemos 100% da Bacia de Santos em termos de operação offshore, 100%. E o Porto e a Bacia de Santos representa 78% da produção nacional. Gente, caramba, é muita coisa, gente. Outro ponto importante, quando vendem o Rio de Janeiro, o porto como um poluidor, um terminal que entra drogas, entra armas, tem GLO. Então, gente, durante a pandemia, o Rio de Janeiro inteiro parou. Parou turismo, parou hotel, parou barzinho, sumiu o Rio de Janeiro do mapa. Indústria, todo mundo sumiu, todo mundo estava em casa. O Porto de Janeiro funcionou 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aumentou a sua produção. E a Baía de Guanabara foi a mais limpa de todo o tempo. Estava cristalina. Então, o porto não é poluidor, o porto é agregador. E isso tem que ser colocado que todo mundo esquece. Todo mundo esquece. Então, é agregador. Outro ponto importante que a gente tem que observar é o seguinte, bem colocado, terceiro município de arrecadação do estado do Rio de Janeiro. Caramba! Pô, se isso não tem uma importância, o que vai ter? O que vai ter? Outra coisa importante, quando se fala aqui muito história, né? Fala história, o Rio de Janeiro tem história, tem tal. Gente, o Porto do Rio de Janeiro tem ali Santo Cristo, tem Gamboa. Aquele pessoal ali, toda aquela turma ali, de estivadores, nasceram, foram criados e viveram pelo Porto. São pessoas dali que fizeram o Porto crescer. E o Porto fez com que os filhos dele fossem o que é hoje. Então, todo aquele entorno ali, graças a Deus ao Porto do Rio de Janeiro, porque ajudou bastante a cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, o Porto, além de econômico, etc., ele também já que querem preservar, é um ponto turístico importante. É um acervo cultural do Porto do Rio de Janeiro e que nós não podemos deixar. O Porto só começou a ser aberto, o Brasil começou a ser aberto, quando os portos foram abertos às nações amigas. Todo mundo sabe disso. Veja a importância do Porto. Então, você vai dizer que o Porto não é importante? É. Então, esse processo aqui, esse fórum aqui é maravilhoso para entender o seguinte: o Porto é um ativo. Vamos cuidar dele.
Se ele é feio, vamos tornar bonito. Se ele tem algum problema, vamos melhorar cada vez mais. Eu acho que é isso que tem evolução. E a prefeitura tem uma participação fundamental nisso, cara. Há pouco tempo, nós quase ficamos sem trafegar caminhões na Avenida Brasil para acabar com o porto. É isso mesmo? Ninguém sentiu o impacto no porto, simplesmente tomou uma ação e ponto final. Então eu digo, imagem é tudo. Para a gente, aquilo que vem inesperadamente e não sabemos o que acontece e aparece na mídia, podem ter certeza, o efeito é negativo. E não é negativo para o povo de Janeiro, é para o município e para o Estado, que mostra que a gente não tem nem união, nem planejamento e tampouco conhecimento efetivo da economia do Estado. Ok? Agradeço aí mais uma vez aí. Obrigado pela atenção. Obrigado, Mário. Por último, mas não menos importante, André, aproveitando a fala do Mário, fazer o link que é o seguinte, para mim o conhecimento, acho que em todas as esferas é fundamental, né? E por que não tornar, em vez de afastar, né, uma tentativa de afastar o porto da sociedade, por que não abraçá-lo? Por que não mostrar para a sociedade, como o vídeo falou, como o Mário falou, a importância do porto? Cara, olha que legal onde você vai morar, olha que legal o lugar, olha a complexidade das operações, o que a gente é capaz, né, o que movimenta pelo porto. Cara, isso é fantástico. E aí já fica o convite, quem quiser visitar o porto, lógico que a gente não dá para entrar todo mundo, mas a gente consegue organizar para conhecer as operações, para ver do que a gente está falando. E no relação da cidade, salientando, André, que a água que abastece o Aquarrio vem pelo Porto do Rio de Janeiro. O terminal de cruzeiro do Pier Mauá acabou de ganhar um reconhecimento, uma premiação de melhor terminal de cruzeiro da América Latina. Então, assim, e colabora muito com a cidade. A gente subindo ali na Roda Gigante, 2 meses atrás eu levei minha família na Roda Gigante e, cara, por que não? Olha, o que vocês estão vendo aqui? Por que não explicar? Porque não tem um áudio? Olha, aqui é a operação de tal, operação tal. Por que não juntar dessa maneira? Criar essa sinergia, né, de pertencimento. E aí eu queria ouvir, André, aqui como é que você vê o futuro da relação Porto-Cidade, né, partindo do que é hoje, para na sua concepção o que pode vir a ser no futuro. Bom dia. Em primeiro lugar, obrigado ao Clube do Empreendedor pelo convite. Agradeço a vocês que estão fazendo parte da mesa, a todos que estão aqui. Eu só queria, antes de fugir um pouquinho do assunto, porque a gente no Brasil tende a normalizar, está errado, né? Que é ruim. Eu queria que todos vocês batessem uma salva de palma para o José Antônio Lourenço Júnior, um policial da CORE que morreu covardemente no dia 19. Obrigado. Eu acho que a CORE vai ficar muito feliz com essa homenagem que a gente está fazendo, porque se hoje a gente está aqui é porque tem policiais bravos numa guerra contendo aqueles narcoterroristas na favela, e nós nunca tivemos tanto fuzil na nossa cidade. Dito isso, parabéns pelo vídeo. Quero agradecer aqui o Wallace. Levanta a mão aí, Wallace, por favor, aqui da comunicação da Docas, que tocou o vídeo aqui com maestria. O Ernesto, né, que virou o nosso artista do Porto. O Leandro, nosso superintendente também, que permitiu lá as filmagens, que tomou todas as providências cabíveis legais, que a gente não pode sair filmando dentro do Porto. Ao nosso superintendente da Guarda, mudou o cargo, eu não sei o nome, me perdoe, ao Mauri, ao Felipe e a todos vocês aqui, Mário também, né, ao Sindoperge, que puxou o vídeo, né? E, bom, gente, a gente vive aqui, Miguel, uma situação que se repete há séculos, tá? A cidade, ela sempre começa do porto e depois ela espreme o porto ou tem a intenção de espremer o porto. Eu não poderia livrar a prefeitura disso, porque até a própria prefeitura fez uma propaganda enganosa do Parque do Porto, porque não tem nada, é a propaganda enganosa. E a prefeitura, ela tem uma responsabilidade, quando a gente fala de municipalidade, Tédio, Mário, a gente tem que falar que a prefeitura é uma das grandes responsáveis pela alavancagem do porto.
como o Mário acabou de citar, cidades lá fora, e eu vou falar civilizadas, porque você não valorizou o porto, não há civilidade aqui dentro. Cidades civilizadas, elas com prefeitos que entendem de negócios, cercado de pessoas que realmente entendem de negócios, olham o porto como principal ativo econômico da cidade. Ficou pronto ontem um estudo que nós encomendamos com a MC2R, que é feito pelo Hiller Rodrigues, economista, né? Trabalhou muito tempo na Firjan, no governo do Estado, foi responsável até pela privatização da SEDAI, por todo o estudo, né? O Porto do Rio, nos últimos 4 anos, só para vocês terem uma ideia, eu não estou contando imposto federal nem cota parte do ICMS, tá? Ainda reverte para o município. O Porto do Rio, nos últimos 15 anos, foi responsável pela arrecadação de 15 bilhões de reais, contando ICMS, 15 bi em 4 anos. 4 anos. Contando ISS, ICMS e os tributos trabalhistas. Ou seja, nós somos uma máquina de gerar riqueza. E aí vem um anúncio de um prédio que vai investir 2, 3 bi, eu penso, poxa, é piada perto do que o Porto do Rio gera. Isso nós estamos falando de atividade exclusiva. Eu não estou falando de mais de 300, 400 municípios do Brasil que o Porto do Rio atende, com várias unidades da federação. Eu não estou falando dos empregos, porque eu tenho, por exemplo, o Rio de Janeiro tem 2 terminais de contêineres e um terminal de veículo. Por que o polo automotivo de Resende está ali, gerando dezenas de milhares de empregos? Porque as montadoras trazem partes e peças para montar os veículos de diversos lugares do mundo. Então, para atender isso, eu tenho 2 terminais de contêineres eficientes, tá? 2 terminais de contêineres capazes de receber os maiores navios que frequentam o Brasil, que são a geração nova de 366 metros. Eu tenho trem e eu tenho um terminal de veículos para escoar a produção ou trazer veículos importados. Eu acho que esse é um exemplo bom. Já falamos aqui do trigo, mas a gente pode falar de produto de saúde, de produto de material, até material de limpeza, de tanta coisa que a gente pode falar do porto. E eu não vejo, Miguel, se eu fosse o prefeito, primeiro eu não colocaria o anúncio que ele colocou do Parque do Porto. Eu não faria isso com o meu porto. Porque isso, como o Mário falou, a gente que está aqui na ponta, que tem contato com todo mundo, aí você chega lá em Brasília, onde a gente fica quase toda semana, vamos tomar conta do Cais da Gamboa? Eu falei, não, meu amigo, não vai, isso aí é propaganda. A propaganda paga, entendeu? Aí vem o outro com um prédio verde lá no meio, né? Que, na minha opinião, não é bonito, mas me lembra até aqueles monstros do filme japonês lá, legal, mas não é bonito. E botando uma praia ali no Cais da Gamboa. Mas, peraí. Primeiro, para isso acontecer, tem que passar por 5 órgãos públicos, pelo Ministério Público, pela Justiça, porque nós vamos judicializar. Não tem a menor dúvida que a Logística Brasil vai brigar sobre isso. A gente não vai deixar acabar com o Cais da Gamboa. Tem gente que fala, o Cais da Gamboa está parado com 13 milhões de toneladas anos de mercadoria, recebendo um navio diferente dia sim, dia não, que fica 2, 3 dias, 4 dias parado, um porto que vive com o navio atracado, um porto que, como o Mário Meira falou, e o presidente da Docas, responsável por quase 100% do offshore da Bacia de Santos, grande parte da Bacia de Campos. Se a gente não valoriza isso, é possível harmonizar a relação porto-cidade? Desde que a cidade respeite o porto. Desde que o gestor da cidade, o prefeito, respeite o porto. E, lamentavelmente, a gente não vê esse respeito. A gente não vê essa prioridade de respeito. Porque, repito, propaganda que vai mexer com a vida do porto, não é permitido. Eu, se fosse prefeito, não faria isso. Isso é uma crítica clara. Hoje eu tenho um governo do Estado que pouco pode fazer pelo porto. Sabe, secretário? Desculpa, a gente tem que ser direto e verdadeiro. Eu tenho acesso às pessoas porque eu sempre sou direto e verdadeiro. O governo do Estado do Rio de Janeiro, a CODIM, que está aqui apoiando, ela montou um stand na Intermodal, na principal feira do nosso setor, onde o mundo vem para o Brasil para conhecer a logística do Brasil. E tinham prefeituras lá, Miguel, portuárias. Cadê a nossa prefeitura numa feira dessa vendendo isso aqui, ó? Porque as empresas que vão vir para o Rio podem ser suas sedes, as fábricas ficam na região metropolitana,
ficam em lugares onde, obviamente, o metro quadrado comporta, outros municípios já estudando dar benefício fiscal para as empresas se instalarem lá, né? E a gente vê um governo do Estado empenhado, através da Secretaria de Economia do Mar, Energia e Economia do Mar, fez uma comissão, secretário, que chama Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar, que eu tenho a honra de presidir o GT de Logística e Infraestrutura, com outras entidades. Entregamos trabalhos. O benefício fiscal que hoje, para você ter uma ideia, as 3 maiores trades do Brasil que tinham ido para Santa Catarina estão voltando para o Rio de Janeiro. Vai aumentar essa arrecadação. São trades que movimentam 50, 60 bilhões de receita ano. Elas trabalham para montadoras, elas trabalham para grandes indústrias. E são cargas que vão voltar para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma vocação, conversava com o Paulo Protásio, que está aqui, né? Na época que ele era presidente da Associação Comercial, né? Colocando o Rio de Janeiro, o Estado, né? Como um grande polo de serviços ao comércio exterior. A logística que a gente tem, só que a gente precisa ampliar. Agora, o que eu não posso é ficar um ano esperando uma agulha. Porque, secretário, o senhor não participou, senhor, né? Vamos, com todo respeito, mas o que a gente ralou aqui para ter a Avenida Portuária, desde a época do leilão da concessão da Ecoponte, que entrou a Ecoponte, que era a CCR, o que o Delmo ralou, o que o Mário ralou, o que o Miguel ralou, o que a gente aqui do Rio ralou para ter a Avenida Portuária, junto com a alça da linha vermelha, né? A Docas foi construir o Portão 32, um portão moderno, está subutilizado. Por quê? Porque a agulha de entrada do porto é a mesma da linha amarela. Se eu sou caminhoneiro, se qualquer um que seja caminhoneiro, eu vou disputar aquele engarrafamento, eu vou vir aqui para o INTO. Olha, nós fizemos o nosso papel de afastar o porto do centro. Só que a prefeitura não está fazendo o papel dela de deixar o porto lá para trás, para não ter que vir aqui para o INTO. Isso aqui fica quase como uma emergência para algumas cargas de saída. É melhor sair às vezes, até por causa de roubo de carga. É uma agulha. Então, quer melhorar a relação? Isso mexe aqui. É menos caminhão vindo para cá. Tem um prédio legal ali perto, ou vai morar ali, é menos carreta atravessando. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, desculpa, eu vejo o porto querendo se relacionar com a cidade, mas eu não consigo enxergar a cidade, através do poder público municipal, querendo se relacionar com o porto, valorizando isso como ativo, aumentando o volume de carga e, sim, tornando isso mais bonito. Por exemplo, poxa, se isso aqui existe hoje, se estamos aqui, se hoje tem Porto Maravilha, é porque o porto cedeu área para caramba. Não criamos problema algum para essas obras, pelo contrário. Não da sua época, mas quando era a Sedurp, a gente tinha que ficar com o Pires, né, Mário? Atrás do presidente da Sedurp, pedindo, pelo amor de Deus. Nós perdemos um portão, secretário, aqui, 13, 14. Esse portão, ele atrapalha a ausência dele, ele atrapalha a faina de carga do porto, atrapalha a prancha do navio. A gente cedeu e está convivendo com isso, né, Mário? Todo dia ali, a Triunfo, os operadores convivendo com isso. Agora, tem como fazer coisas boas, sim. A gente tem como pegar isso aqui e melhorar. Por que antes de botar a roda gigante ali, que pessoalmente eu não sei a condição ou o porquê, mas por que não está na Praça Mauá, que seria bem melhor? Não sei por que está. Mas o porto já estava ali. Ele já sabia, quando instalaram a roda gigante, que, sim, a carga do porto faz barulho. Tem um pouquinho, que seja, não é impossível. Se eu tenho poeira na cidade, eu vou ter poeira dentro do porto, gente. Que não indica que seja poluição, porque o INEA controla o porto, muito bem controlado, e fiscaliza. Então, dá para a gente melhorar? Dá. Mas a gente tem que ter uma administração municipal, Tércio, sabe? Afim. A relação porto-cidade é um problema no Brasil. Eu estava até no primeiro evento que nós tivemos aqui, né, Léo? Estava a presidente da Codeba, a diretora da Codeba, né? E eu viro para ela aqui do lado, nós sofremos do mesmo mal. Ela, sofremos, estamos na capital. Nós somos os únicos portos na capital. Então, a capital espreme a gente. O que não pode acontecer, e aí eu vou quebrar qualquer tipo de hipocrisia. A gente está muito afim de ajudar isso aqui.
É interessante para o Porto isso aqui dar certo. O que a gente não pode é ficar sendo vítima de propaganda enganosa. Porque não vai acontecer de tomar o cais de Andamboa, gente, isso não vai acontecer. Antes disso vai ter muita briga, vai ter muito desgaste, porque a gente vai para a briga. Não tem jeito. Sabe, a gente queria respeito com o Porto na hora de propagandear alguma coisa. Isso impacta na gente, só é do BNDES, só está ligado à economia, impacta os negócios. Aí a gente fica recebendo coisa, o cara, eu queria investir aí, mas ele está com essa briga, essa tensão já gera. Eu tinha um ex-presidente da Sedurf que implicava com o Pierre Mauá. É de uma, desculpa o termo, é de uma imbecilidade enorme. Olha a quantidade de turista, botamos o vídeo aqui. Olha a quantidade de turista que traz para a cidade. Olha que esses turistas podem ficar mais tempo aqui. Será que a gente está brigando por isso? O que a gente está fazendo para atrair? Aí eu crio uma confusão. Agora, vamos. Quem é que pode fomentar aquele boulevard que à noite está vazio? Os bares ali no Pier. O Pier ter eventos. A prefeitura estimular os eventos no Pier Mauá, na beira do cais. Poxa, a gente vê o cais do Porto. É lindo ali aqueles armazéns. Teve a Rio Aigás aqui. Sensacional. Sabe? Então, a relação Porto-Cidade, ela só vai ser alimentada de verdade, porque eu garanto, todos nós aqui que somos parte do Porto, que o que mais desejamos é ter uma municipalidade parceira. É o que a gente mais deseja. E não vou aqui ficar crucificando este prefeito, que é injusto. Foram todos. Todos. Até um dia um ex-prefeito se reunido comigo e fala, não, porque foi falar do Eduardo. Tá? O Eduardo não cuida do Porto, o também não cuidou. Eu também não cuidou, ninguém cuidou. Sempre quem sobreviveu foi a gente ali, brigando, lutando, e os operadores portuários do Rio de Janeiro, e aí tem coisas que não se sabem, o quanto tempo se despende com esses tipos de problema. Toda hora é um negocinho. Pô, a gente quer viver em harmonia, dá para fazer tanta coisa junto. A gente pode construir tanta coisa junto em benefício do centro. Eu chamaria até de grande centro, tá? Para a gente... Esse grande centro da cidade que a gente quer revitalizar, dá para a gente fazer tanta coisa junto, tanto programa social, tanto programa cultural, de integração, pequenas obras que dão uma isolada em alguma situação que esteja incomodando. Eu vejo isso com um ânimo tão grande, mas aí eu me esbarro. Poxa, é a minha agulha. E a minha agulha? Secretário, não custa nem 100 mil reais fazer uma obra daquela. Olha o lucro que traz para a região. O sonho de todo mundo, só para concluir, o sonho de todo mundo aqui no Porto é viver uma relação de amor com a prefeitura. Não tem um aqui que eu fale que está no Porto que não queira essa relação, pelo amor de Deus. Sabe, o que a gente mais luta é se aproximar. E aí tivemos o problema do BRT, 4 meses para ser recebido, não foi mais, para o prefeito. Poxa, 4 meses de tensão, transportadores falando que não vinham mais para o Rio de Janeiro. E aí começa aqueles boatos. Tem sempre um... Eu vou dar o exemplo de Santa Catarina, né? Todo mundo que perde... Eu já vou acabar já, mas um minutinho só. É que eu me empolgo. É amor ao Porto. Santa Catarina já começa a falar mal do Rio de Janeiro, porque as cargas estão voltando para cá, porque a gente tem um benefício fiscal melhor que o deles. Então, todo mundo que tem algum interesse no Porto, quando vê um negócio desse, joga contra a gente. Rola boato de mercado, e o nosso mercado só tem fofoqueiro. Só é fofoqueiro pra caramba, adora um boato. Em resumo, eu acho que a gente pode fazer muita coisa, pode construir muita coisa. Eu olho lá o Conselho da Autoridade Portuária, que vocês têm contato, tocado lá pelo nosso amigo Leonardo Cauê, que é inteligentíssimo, super preparado. Nossos analistas de infraestrutura aqui, não é porque eu estou na sua frente, são super preparados. Tocando o CAP, tem como fazer muita coisa com a Prefeitura, com a CCPAR. Sabe? Nós temos o Dia do Porto, que foi uma iniciativa do vereador Carlos Caiado, dia 20 de julho. Dia do Porto do Rio, é o Dia Municipal do Porto do Rio. Sabe? Foi incrível com a gente. Foi no Porto, junto com o Cavalieri, pôde conhecer a nossa estrutura. Se o senhor foi? Se não foi, tem que ir. Conhece? Que bom. Então, já é um primeiro passo. Mas, assim, em resumo, gente, a gente precisa da municipalidade.
Sem ela, o porto não se alavanca. E nem a cidade se alavanca. Então, assim, um precisa do outro, um não precisa espremer o outro. Aí, obrigado aí, desculpa se eu me exalto, mas é que eu sempre falo com emoção e falo aquilo que eu acho que tem que ser falado. Peço desculpas se alguém ficou chateado, mas é o nosso jeito de falar que nos trouxe aqui. Muito obrigado. A gente vai fazer uma quebra de protocolo, que diante de tudo que foi mencionado, inclusive algumas dores aqui da região portuária, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e atual presidente da CCPA, Osmar Lima, ele vai pontuar algumas coisas para atender também as demandas que foram apresentadas aqui durante o painel. Então, passo a palavra para ele, pode subir ao palco, por favor. Obrigado. Bom, não ia ficar sentado ali, eu falei, pô, deixa eu pelo menos ter um segundinho aqui, 5 falas ali, eu ouvi todas, prestei atenção em 100% delas. Então, também minimamente aqui, só para não ficar ali. Pronto. Primeiro, assim, eu ia dizer o seguinte, olha, enfim, Leonardo já esteve lá na CCPA, o meu celular, assim, meu WhatsApp é 100% aberto para todos vocês. O dia que vocês quiserem ir lá, a gente está tão perto, então só atravessar a rua ali, chegar na CCPA, estou 100% à disposição para receber vocês, para a gente tratar disso. E aí vou gastar aqui não mais do que 5 minutos do tempo de vocês, só para colocar um pouquinho de qual é a minha visão. Bom, eu estou naquela cadeira há 5 meses, mas a minha relação com o Porto, com o centro, não é de 5 meses. E aí no BNDES eu estava trabalhando com estruturação de projetos com ativos imobiliários públicos, o primeiro projeto, não foi nem o segundo, nem o terceiro, foi o primeiro, Paulo Protásio está aqui, está de prova, foi trazido por Docas para o BNDES, se chamava Projeto Waterfront. Eu acho que todo mundo pela cara aqui conhece bem, tá? Então, assim, era Docas fazendo a proposta de utilização do Cais da Gamboa como um espaço turístico e de utilização. Foi o primeiro projeto que eu recebi enquanto na minha cadeira no BNDES. No banco, eu acompanho o Porto Digital desde o seu início. Estava desenvolvendo a revitalização da Avenida Guararapes, que é talvez o melhor conjunto modernista que a gente tem no Brasil. E quando eu saí de lá, eu tive que, com muita dor, ter que passar esse projeto para o colega que seguiu lá. Mas é um projeto lindíssimo. O Porto Digital é um sucesso absoluto. No Rio Grande do Sul, toda aquela discussão infinita que a gente teve lá no Cais Mauá foi estruturação do meu time. O primeiro passo foi sentar com o Porto, tirar da poligonal do Porto, junto ao governo federal, o terreno que então se tornava governo do Estado, para o governo do Estado fazer um projeto para trazer a cidade de novo com contato da água, em perfeita harmonia e entendimento com o Porto, respeitando todas as poligonais, com toda a questão. O meu último projeto também era com o terreno da aeronáutica, a base aérea de Santos, a base aérea que a gente tem lá, talvez o melhor terreno logístico que a gente tem no país, talvez o único quadrimodal que a gente tem, pode ser rodoviário, ferroviário, aeroportuário e portuário. A gente entrou numa discussão infinita com a DP World, que é o nosso berço desenhado politia numa franja mínima. Sentamos com a DP World, que estava travando todo o investimento deles do CID de 2 bilhões de reais. Sentamos na mesa, discutimos, chega aqui um bercinho para lá, um berço para cá, fizemos uma poligonal, acordo de todo mundo, SPU na mesa, todo mundo, e a gente resolveu. Então, assim, tudo para dizer que assim, o tema para mim não é novo, é um tema que eu adoro. Eu não acho que a gente tem nenhum motivo para brigar. Eu tenho certeza absoluta, eu posso dizer como funcionário do BNDES que conhece o tema, a gente tem o melhor ativo que a gente pode ter, o Porto nunca vai deixar de ser o ativo. A cidade é uma cidade portuária, ela nasceu do Porto, ela começa dali para trás, e eu não acho que a gente deveria ver como uma cidade que espreme o Porto. Acho que a cidade, as cidades portuárias, por todas as suas possibilidades, elas buscam, a população busca o contato com a água. Não é que a cidade espreme o Porto, a população busca o contato com a água. Então é natural que a busca pelo contato com a água, e isso vai acontecer aqui quando a gente botar 30 mil pessoas morando aqui, elas querem chegar na água. E essa busca de chegar na água, ela passa pelo Porto. Então, criar essa condição
criar essa relação. E eu não tenho nenhuma pretensão, sendo bem sincero, de entender que o Porto do Rio de Janeiro deva perder relevância. Eu sou secretário de Desenvolvimento Econômico, muito pelo contrário, eu quero que ele aumente de relevância. Eu acho que a gente tem milhões de possibilidades, eu acho que a gente deveria, e, assim, junto com o Ministério, buscar os investimentos para desenvolver a Ilha de Pombeba, tem todas as oportunidades na Ilha de Santa Bárbara de fazer coisas diferentes ali. Então, assim, melhorar o calado, enfim, sei que a Operação da Triunfo está hoje onde está porque não tinha calado do outro lado, então a gente podendo ter o calado. Então, assim, a gente tem milhões de oportunidades para tornar essa relação absolutamente harmônica. Não vejo nenhuma dificuldade nessa construção. Os projetos, sim, que foram anunciados, são projetos de fato, então, só para dizer que... E eu não tenho a menor dúvida que eles criam os problemas que eles criam, e, assim, o espaço urbano, colocando aqui de forma bem objetiva também, é um espaço de conflitos, que são resolvidos e tornam a cidade que a gente vive. A derrubada da perimetral, que talvez seja o mais ilustrativo disso aqui, foi um conflito colocado na mesa. A pesquisa original, quando foi anunciada, era 85% da população carioca era contra a derrubada da perimetral. Mas vai acabar com a cidade, vai criar o caos. Então, enfim, era um conflito. Esse conflito foi resolvido, derrubamos, hoje em dia ninguém lembra. Já existe uma geração que não sabe que existia a perimetral. Já estão aí. Você fala assim, não, tinha que passava um viaduto. Eles não conseguem imaginar esse viaduto. Então, assim, a transformação do espaço urbano, ela parte de conflitos que são dialogados e são resolvidos para o bem de todas as instituições. Acho que aqui, no Porto, nessa relação, a gente tem a posição institucional de município, Estado, governo federal, todo mundo tem a possibilidade de sentar, resolver, dialogar e construir soluções que são benéficas para todo mundo. Entende perfeitamente sua colocação no sentido de um tem que respeitar o outro. Então, assim, que eu quero dizer aqui de minha parte, que eu não só respeito, como me orgulho da cidade que tem um porto do porte que o Porto do Rio tem. Vou trabalhar para que ele seja muito maior, assim como vou trabalhar para que a cidade se desenvolva, e não acho que isso são conflitos, ou são objetivos conflitantes. Eles, em alguns momentos, eles vão se esbarrar, e a gente vai sentar, vai dialogar e vai construir para que eles andem na mesma direção. Eu queria só deixar esse recado de que a Secretaria está de portas abertas, o dia, a hora que vocês quiserem ir lá. Já tive a oportunidade de receber um representante do Porto para discutir uma coisa muito objetiva de um terreno que a gente tem metade, vocês têm metade, a gente precisa ajudar vocês a desocupar. Já disse que a gente desocupa e ajuda a resolver o problema de vocês. E só para terminar, o resultado dessa primeira interação que eu tive com a Waterfront, né, quando veio o projeto, foi dizer o seguinte, olha, eu acho que... Eu era BNDES. Eu acho que economicamente isso não faz sentido neste momento, porque você não vai conseguir ganhar essa briga. Essa briga é de um investimento de 500 milhões frente a uma operação de bilhões. Mas tem um outro problema que vocês têm e que talvez a gente consiga resolver. E era um problema de encontro de contas entre a Portos Rio, na época Docas, e a Prefeitura do Rio. Um devia tributo para o outro devia pagar os terrenos que tinham sido desapropriados naquele momento. Esse encontro de contas foi feito, foi o projeto mais barato que eu já fiz no BNDES, porque eu realmente não recebi nada por isso, resolvi um problema de alguns milhões, bilhões, centenas de milhões entre as duas partes, que virou um encontro de contas de fato, e o problema foi resolvido. Então, só para dizer que esse tema não é novo, estou aqui, gosto de enfrentar esses desafios e resolver para que a nossa cidade e o Porto possam desenvolver juntos. Uma parte. Não o conhecia, graças a Deus o senhor entende do negócio. Agora eu gostaria de pedir um compromisso com o senhor, se for possível. Se empenhar para nossa agulha, nossas duas agulhas. A do sentido centro, para livrar os caminhões aqui, por favor, da região concessionada, que chamavam assim, não sei se ainda se chama. E dois, a agulha também sentido zona oeste, para evitar o roubo de carga ali na maré, para a gente conseguir fugir da maré.
Obviamente que as coisas da segurança pública vão mudar com a DPF, mas a gente precisa disso. Se puder ter esse compromisso de ajudar a gente, falar com o presidente da Sete Rio, que é uma pessoa sensacional que saiu da CEPAR. Ele era o meu diretor de obras. Assim, quando eu cheguei lá, eu não consegui segurar ele. Ele virou o presidente da Sete Rio. Excelente profissional. Ali era na CEDURP, nossa luz no fim do túnel na época, o Eduardo. Se puder conversar com ele para dar uma celeridade na nossa agulha, seria muito bom. Faço aqui na frente de todo mundo meu compromisso. Não conheço, de verdade, não conheço, não podia dizer. Isso eu podia dizer que não conheço o termo, não sei quais são as agulhas, onde elas são, mas já me comprometo a chamar, enfim, ligo agora para o Eduardo, vou falar, cara, vamos lá, me explica o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que atuar para a gente arruma, beleza. A gente vai quebrar o protocolo para uma única pergunta, diante do horário, então eu vou passar o microfone para o responsável pela pergunta e vocês respondem, ok? Eu queria fazer um testemunho aqui para André, para você, e aproveitar o Miguel, que foi testemunho também, você presente. Nós estamos diante de uma extraordinária personalidade que hoje. Ele não só acredita na proposta Cidade de Porto, mas foi ele quem, comigo, desenvolveu a ideia do Rio de Janeiro capital mundial da arquitetura. Prestem bem atenção a isso. Ele, no BNDES, topou, irmos juntos, para fazer com que todo um processo de capital fosse traduzido numa ação construtiva desse grande desafio que hoje avassala o mundo inteiro. E mais do que isso, ele vive esse processo. Porque eu saía mais tarde do hotel para a nossa reunião e ia de bicicleta, porque lá em Copenhague se anda de bicicleta. Ele conviveu com procedimentos e, inclusive, acredita no que nós estamos fazendo. Então, acho que nós temos que tirar o maior proveito possível, presidente, para fazer esse momento ser o momento que o André está se propondo nesse processo. E eu vou mais além. Eu não tive chance, mas eu te mandei um zap, mas não tive tempo de conversar. Mas nós fizemos, inclusive, um convite à Invest Rio. Ela esteve presente conosco essa última semana, com o Miguel, por conta de que a gente está fazendo uma aproximação de cidades portuárias que têm semelhança com o Rio de Janeiro e capacidade de traduzir em ações consequentes, usando o G20. Porque o G20 veio para o Brasil e veio para o Rio. E nós fomos capital do G20. Então, isso não é uma outra coisa, isso é um ativo, isso é um negócio de grande projeção, enorme oferta dentro do procedimento nosso. E nós passamos 2 dias sentados, conversando, a semana passada, com uma cidade, um estado, onde hoje chefe do Departamento de Estado americano convive, e onde o presidente Trump tem a sua moradia. Miami. Miami fez uma proposta de um acordo Porto-Rio-Miami. E nós queremos fazer com que o G20, quando chegar ao ano que vem nos Estados Unidos, traduza numa grande oportunidade de troca de conhecimentos entre porto, aeroporto, atividades de grande conteúdo no campo da área da promoção de um hub de comércio internacional, como é a nossa forma de destino. Então, eu diria a você o seguinte, essa é que era a informação que eu tinha que te dar naquele momento. O Miguel pode providenciar, junto com o presidente DOCA, e mostrar para o André também, o que a gente está fazendo. E já começarmos a colocar na elaboração, aí, no caso, Rafael, que vocês vão fazer do desdobramento dessa reunião, já numa visão de um patamar mais alto ainda, de conquista. Entendeu? Porque nós vamos ter, o ano que vem, Barcelona como capital mundial da arquitetura. Então, seremos 3 cidades começando a construir um paradigma global de uso dos seus grandes terrenos em cidades de representação como o nosso nível. Então, é uma grande conquista que a gente está fazendo e uma marcação, Rafael, para fazer com que o Rio seja uma nau capitã. Tá bom? Obrigado.
Peço que vocês se levantem agora. Eu chamo ao palco o Rafael e o presidente do Distrito Empresarial do Porto para tirarem a foto oficial do painel.